pense em algo que você realmente ama. Pense naquilo que você dá muito valor. Pense em algo que seja irrecuperável. Pense em algo que você trocaria tudo por isso. Talvez você tenha chegado à mesma conclusão que eu. Nossa família é o nosso maior tesouro. Nossa família é nossa maior conquista. Nossa família é o nosso objetivo mais alto, mais importante. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 19, que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Muitos dizem que sua família é o mais importante. Muitos dizem estas frases que eu acabei de dizer, que meu objetivo mais alto, meu maior tesouro, meu maior valor. Mas onde está o nosso coração, diz a palavra, é onde está o nosso tesouro. E muitas vezes acontece de que o nosso coração não está na nossa família. Nosso tempo, nossa energia, nossos pensamentos estão em outras coisas, às vezes no nosso trabalho, às vezes nas nossas conquistas, nos projetos, nos planos, na nossa carreira, nos nossos diplomas, no dinheiro, no trabalho. E a Bíblia sabiamente diz que onde está o coração, ou seja, onde estão nossos afetos mais profundos, os nossos desejos mais profundos, aquilo que tira nosso sono à noite, aquilo que nos consome, aí sim, esse sim é nosso tesouro. É importante durante esta quarentena alinharmos o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos, ou seja, alinhar aquilo que achamos que fazemos ou somos com aquilo que realmente pensamos no mais profundo. Quando dizemos que a família é o mais importante e nos confrontamos com uma quarentena onde estamos todos confinados em casa, percebemos que às vezes somos vazios, falamos uma coisa e vivemos outra. Não pregamos o que vivemos e não vivemos o que pregamos. Pois bem, este é o momento, é a oportunidade de você alinhar, de você trazer tudo à integridade, ou seja, ser inteiro. Se a sua família é seu tesouro, o seu coração está na sua família e as suas ações, os seus anseios, a sua energia, os seus planos, tudo passa pela família, tudo passa por seus filhos, pela construção de uma família sólida, relacionamentos profundos, afetos, carinho, disciplina. Todas estas coisas, a palavra diz que o pai disciplina e corrige ao filho que ama e se importa, se envolve com ele. Esposas, maridos que cuidam-se uns dos outros, aconselham, amam. Não somente blá blá, não somente de língua, mas como diz 1 João 3,16, de fato e em verdade. Que Deus possa falar conosco, continuar falando nesta campanha da família, para que haja integridade, para que haja inteireza, para que realmente aquilo que pensamos, falamos, nossas emoções e os nossos atos estejam todos apontando para este tesouro que é a nossa família. Amém? Deus vai continuar falando, abre o coração, deixa Deus falar e seja transformado em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Nós estamos reunidos aqui para louvar e adorar ao Senhor. Que nessa hora você olhe para dentro do seu coração e ofereça todo o amor, todo o louvor, toda a adoração que tem aí dentro para Ele. Porque só Ele é digno de tudo, de toda essa adoração, de toda essa glorificação. Vamos louvar? Tens minha vida como altar.
Paz, igreja, tudo bem? Vamos para os nossos avisos dessa semana? Domingo, às 19 horas, nós teremos a Santa Ceia com alguns irmãos que poderão vir até a igreja, outros vão assistir online, mas todos juntos em muita comunhão e amor, crendo que logo estaremos juntos, firmes e fortes, amém? Às quartas-feiras, nós temos o nosso culto pela família, campanha pela família, online, no YouTube, e também temos o jejum pelas nações. Continuamos com os nossos relógios de oração e intercessão, a oração comunitária às 10 da noite, a oração do Departamento dos Homens às 3 da manhã e o relógio de oração não para. Eia! O Departamento dos Homens, Mulheres, Adolescentes e Jovens continuam com as suas reuniões, homens às sextas-feiras, mulheres às terças, adolescentes aos sábados e os jovens às quintas. Nessa quinta-feira, especialmente, teremos uma reunião muito gostosa e importante com o pastor Reinaldo. Ele vai dar uma palestra, vai fazer um bate-papo com os jovens, só que a igreja toda está convidada. Se você quiser participar, o tema vai ser Milenistas e Geração Z na pandemia. Então, fica aí o convite para você que tem interesse nesse assunto. Garanto que vai ter muita informação, muitos conselhos, muitas reflexões e vai ser uma bênção. E a nossa EDV também entrou de férias, semana passada foi a última aula que tivemos. Gostaria também de agradecer todos os professores que se dedicaram com tanto amor e carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mesmo com esse distanciamento social, nós conseguimos aprender muito, tirar lições muito valorosas e estamos ansiosos para o próximo semestre. Próximo slide é sobre a festa do amigo. O tema vai ser Covid ou convite. O culto será 100% online. Fica a oportunidade para você chamar aquele amigo que às vezes não pôde ir quando os cultos eram presenciais. Dessa vez ele vai poder, não tem como perder. Fica essa oportunidade para você chamar quantas pessoas puder e espalhar o ID. Em parceria com o Ministério Mãos Estendidas, nós teremos um sorteio beneficente de uma camiseta autografada pelo William da seleção e um kit de beleza também, com produtos maravilhosos. Este sorteio tem relação com o Ministério Mãos Estendidas, porque nos últimos meses, desde que começou essa pandemia, nós temos nos dedicado muito para ajudar as famílias que estão mais vulneráveis, precisando de ajuda, as famílias que se cadastram lá aqui na igreja. E como forma de agradecimento, nós queremos presentear algumas pessoas, 2 pessoas, com esse sorteio. Então você que ainda não conseguiu ajudar, nós te convidamos para ajudar nessa causa e, quem sabe, conseguir esse presente tão legal, né? E por fim, temos a campanha do agasalho. Você que tem aquele cobertor, aquelas blusas ou calças, cachecóis, guardados no guarda-roupa que você não usa mais, traz para a igreja. Aqueles que estiverem em bom estado, a gente está fazendo a campanha de levar para as pessoas que estão passando frio nesses dias, nesse inverno. Sabemos que não é fácil, nem todo mundo tem condições de comprar. Então, abençoe, nos ajude a ajudar. Você também pode ser um canal de bênção simplesmente por doar uma peça de roupa em bom estado que você não usa mais. Deixa Deus te usar, irmão. Eia! A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, igreja, família da fé. Graças a Deus que Deus nos dá essa oportunidade de compartilharmos a palavra nessa noite. Espero que o teu coração esteja preparado para receber a palavra do Senhor, que o seu coração esteja aberto, esteja na santa expectação do Espírito Santo para receber
aquilo que o Senhor Deus tem a falar conosco. Que o Espírito Santo é aquele que fala primeiramente conosco, né? O pregador é aquele que é confrontado primeiramente, e então nós podemos aqui aprender juntos da palavra, essa palavra que será compartilhada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Então, eu queria primeiramente fazer uma oração com a igreja, com os irmãos, para que Deus ele abra o nosso coração, o nosso entendimento. Então, em nome de Jesus, onde você estiver agora, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este canal, por essa oportunidade de podermos, Senhor Deus, compartilhar a palavra e aprendermos juntos, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz, que tem poder para verdadeiramente penetrar o coração do homem, Senhor, o coração de cada um de nós. O Senhor, a Tua palavra tem poder de penetrar na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discernir os pensamentos do homem, Pai. Senhor, Tu conheces o coração do aflito, daquele que, Senhor Deus, nessa noite está angustiado, ansioso, Pai. Tu conheces, Senhor Deus eterno, o coração daqueles que estão também, Senhor Deus, nessa noite em paz. Senhor, Tu conheces todos. E eu peço agora a Tua visitação no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu que é aquele que está em todos os lugares. A palavra diz que nos ensina, Senhor, que o Senhor é aquele que é onipresente. O Senhor é aquele que está aqui e que está em cada lar, abençoando, tocando, Senhor Deus, curando, libertando, salvando. E é por isso, Senhor Deus, que nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu quero pedir aos irmãos que abram aí a sua palavra. É importante você abrir a Bíblia e conferir aquilo que nós vamos dizer nessa noite. Amém? Porque a palavra é nosso manual e regra de fé, e nós aprendemos que nós precisamos confrontar o que é dito com o que diz a palavra de Deus. Muitos falsos profetas diriam, e Jesus deixou a sua palavra, essa palavra que foi escrita, né, como o pastor sempre lembra, com letras de sangue. Homens deram a vida para que essa palavra chegasse até nós. Então nós precisamos valorizá-la e ter em mente a importância de nós conferirmos aquilo que é dito. Amém? Abre aí a tua Bíblia em Mateus 6. Nós vamos ler os versículos 33 e 34. Amém? Mateus 6, 33 e 34. E a palavra diz assim: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Queridos, essa passagem me veio muito à mente nestes dias de preparação da palavra para compartilhar com os irmãos, porque é uma palavra que faz parte da minha vida, da vida da minha família, minha esposa, minhas filhas. É uma palavra que nos traz muito boas lembranças, sempre andou conosco, sempre esteve conosco. É uma palavra que faz parte da nossa história de conversão, de início da caminhada cristã. E aí,
No início da nossa caminhada, eu e a minha esposa casamos cedo, ainda muito novos, sem experiência, sem sabedoria, né? E a gente vivia um misto de alegria e de preocupação, né? Porque a nossa filha mais velha estava chegando e aí a gente tinha muitas preocupações que nos cercavam. A gente pensava em como proteger ela deste mundo mal, né? Em como poder dar um futuro melhor para ela do que o nosso, como que nós poderíamos educá-la de forma que ela fosse bem educada, respeitasse a nós, que nós pudéssemos ter uma família saudável, unida, enfim, as preocupações eram muitas e as dificuldades também eram muitas. Então a gente tinha os recursos, né, eram escassos, dívidas, desemprego, conflitos, dúvidas, enfim, como já mencionei, a própria falta de experiência, sabedoria. Então eram muitos os problemas, né? Vícios. Mas em todos esses momentos, com todas essas situações, a gente acabou sendo presenteado, vamos dizer assim, né? Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria assim: a tempestade ela nos aproxima de Deus e nos faz dependente dele, né? Então, com todas essas situações nas nossas vidas, a gente acabou se chegando mais a Deus. E aí, a gente então decidimos buscar a Deus, né? E em nossas dificuldades financeiras, a gente foi buscar a Deus em uma igreja que era uma igreja dessas que nós conhecemos, né? Muitas que pregavam a prosperidade financeira. E aí aquilo que era uma das nossas maiores preocupações, porque para muito daquilo que a gente queria era necessário os recursos financeiros que nós não tínhamos, né? Mas assim, enquanto nós estávamos ali, o Espírito Santo nos fazia lembrar o tempo todo dessa passagem que está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso martelava no nosso íntimo, no nosso coração, nos momentos que nós estávamos ali naquela busca por prosperidade financeira. O Espírito Santo nos fazia lembrar que o que Ele tinha para nós, o que Ele deseja de nós, o que Ele quer trabalhar em nós é muito mais do que as questões financeiras. E que as questões materiais, elas são ínfimas, né? Elas são inferiores àquilo que Deus deseja para a gente. Deus, Ele quer dar coisas maiores para a gente. E as coisas maiores, muitas vezes, a gente entende como sendo aquilo que é material. A gente entende como sendo aquilo que que traz status, né? Que traz reconhecimento. Mas Deus, que é Pai, é bom, sabe daquilo que nós precisamos. Então, o Espírito Santo, na sua misericórdia, nos fazia lembrar o tempo todo e nos fazer saber que não era os recursos financeiros que nós precisávamos, mas que nós precisávamos entender a necessidade de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas seriam acrescentadas. As demais coisas seriam colocadas nos seus devidos lugares. Que demais coisas são essas? Nós vamos falar um pouco, mas o ponto é que Deus, Ele sabe quais são essas demais coisas, né? Quais são as coisas da minha vida, da sua vida, que precisam ser postas nos seus devidos lugares. Nessa quarentena, quantas coisas têm aparecido, quantas coisas têm surgido, quantas coisas Deus tem feito eu, você, nós refletirmos acerca da vida, né? E
o que é que Deus precisa colocar em seus devidos lugares? Todas essas coisas serão acrescentadas quando nós entendermos que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, obedecendo a esse chamado do Espírito Santo que ardia no nosso coração, nós decidimos entregar nossa vida a Cristo e então nos batizamos, né? Tomamos essa decisão, foi a melhor decisão da nossa vida. E então tínhamos a certeza que se nós buscássemos a Deus, Deus acrescentaria a seu bel prazer aquilo que nós precisávamos, né? A palavra de Deus, ela passou a arder no nosso coração, a palavra de Deus passou a fazer parte das nossas vidas, e a gente então decidimos entregar a nossa vida a Cristo. Então esse foi o início da nossa conversão, da nossa restauração. E aí, o versículo 34 de Mateus 6 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, né? O amanhã trará os seus próprios cuidados. Em outra passagem diz assim: não andei preocupado. E aí, queridos, essa palavra, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é inerrante. A palavra do Senhor, ela é confiável. Então, quando nós ouvimos o Senhor dizer: não andeis preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, é melhor a gente obedecer. Não andeis preocupados com o dia de amanhã. Se você pensar bem, o que é que nós podemos fazer amanhã, né? A palavra diz que nós não podemos acrescentar nem sequer 1 hora a mais no nosso curso de vida. Nós não sabemos se estaremos vivos daqui a 1 hora. A gente não tem como garantir isso, né? O que dirá amanhã? Mas basta a cada dia, o dia de hoje, o seu próprio mal. Então, essa palavra, ela é verdadeira, nos traz essa reflexão e nos liberta. Ela nos liberta do compromisso, da necessidade de a gente ficar como o mundo, preocupados com o amanhã. E muitas vezes são preocupações, queridos, que nós trazemos para a nossa vida, que nós vamos falar mais um pouco, mas que são preocupações totalmente desnecessárias. São preocupações que nós acumulamos porque nós vemos as pessoas andarem preocupadas assim. Somos pressionados por uma sociedade que vive dessa maneira, de uma maneira maluca, né? Todo mundo ansioso, buscando alguma coisa. Mas, se a gente parar e refletir na palavra, a gente vai ver que não é necessário, né? A gente pode parar e pensar: poxa, será que realmente é necessário? E a gente vai ver que não. O que a gente precisa não são apenas os recursos financeiros, materiais. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, mas Deus nos conhece de uma forma muito maior, muito mais abrangente. Deus, ele sabe aquilo que nós precisamos, melhor até mesmo do que nós mesmos, né? E então, queríamos, portanto, conhecer, aprender da palavra do Senhor, e o importante é que a partir daí as demais coisas ele cuidaria. E aí a espiritualidade, ela passou a ser uma espiritualidade baseada no capítulo 6, né? Capítulo 6, da onde nós lemos esses versículos, os 33 e o 34, Jesus, ele fala, por exemplo: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante das pessoas, né? Quando você der esmola, não anuncie com as trombetas, como os hipócritas fazem, né? Para receber aplauso, tapa nas costas. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de viver orando nas sinagogas. Mas entra no teu quarto, tranca a porta, e teu pai que te vê em secreto, ele te vê em secreto, naquela oração, ele te atende. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, também nos ensinou o Pai Nosso.
Jesus nos ensinou como jejuar. Quando você jejuar, eu jejuar, a gente lava o rosto, né, para a gente não ficar com um semblante abatido, querendo mostrar para pessoas que a gente está sofrendo com aquele jejum, né? E ele fala, não acumulem tesouros na terra, mas no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Os olhos são candeias que iluminam o corpo, então nós precisamos cuidar dos nossos olhos. Não se preocupem com as suas próprias vidas, com o que haveis de comer, beber, vestir. Se vocês se preocuparem, pode adicionar 1 hora a mais de vida a vocês? Os pagãos é quem vive preocupado com estas coisas. Vocês e eu não. Então, querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira, nós somos chamados a uma profunda reflexão. A palavra de Deus, ela está nos ensinando e nos dizendo: os pagãos se preocupam com essas coisas. Vocês, nós, não. Jesus está nos ensinando que nós devemos confiar na tua palavra, buscar primeiro o reino de Deus e as coisas que nós precisamos, Ele vai providenciar. É isso que Ele está dizendo. Isso é libertador, querido. Quando nós vivemos por fé, e a fé, ela é o fundamento é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? É a certeza das coisas que não vemos. Então a fé é saber que Deus está falando. Buscai primeiro, Jefferson, fala teu nome. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E em seguida, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. É isso que a palavra nos ensina. E a primeira lição, queridos, que a gente aprendeu nessa caminhada é essa, que é de nós deixar Deus trabalhar. Nós deixarmos Deus fazer nas nossas vidas aquilo que nós precisamos. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe coisas nossas que nós não sabemos, né? E Ele é um Deus poderoso, maravilhoso, amoroso e cuida de nós. Então, como é bom ser amado, como é bom ser cuidado pelo papai querido. Então nós podemos sim, como um filho que se joga, que se lança nos braços do pai, se entregar e se deixar ser cuidado e amado por ele. Ele fará, a palavra dele não mente. E é por isso que nós então vivemos essa vida na caminhada do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos, querido, é de uma passagem que é uma passagem muito parecida com essa de Mateus 6,33. E ela está lá em Salmos 35. Queria que você abrisse aí e conferisse na tua palavra, na tua Bíblia, né? Essa passagem também. Mateus 35. Desculpa, Mateus 37. Mateus 37, versículo 4 e 5. Olha lá o que diz. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, olha só. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Queridos, a palavra de Deus ela é para ser vivida por fé, como eu falei. Então, no momento que você recebe a palavra, e assim é o tempo todo, quando a gente vê as passagens de Jesus, Jesus falava com o povo, e o povo ouvindo aquelas palavras, eles se maravilhavam, né? As pessoas, os mais simples, os mais humildes, né? Os pecadores, é incrível como estes eram os que tinham o coração mais
mole, um coração mais aberto, um coração mais preparado para receber a palavra e compreender o que Jesus estava falando. E aí, naquele momento que Jesus falava, eu imagino aquelas pessoas, né, como nós, muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, e nós falamos, puxa, é verdade isso que o Senhor está falando. Que maravilha isso que Jesus está dizendo. E a palavra diz que muitas vezes eles diziam, ele prega de uma forma diferente dos fariseus, porque ele prega como quem tem autoridade. E a palavra de Deus, ela é assim. Ela é de quem tem autoridade. E a palavra está nos ensinando, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Qual o caminho? Né? Qual o caminho? Então, querido, é incrível que hoje nós sabemos, né, que Jesus foi quem revelou o caminho para nós. E Ele, Jesus, Ele mesmo é o caminho. Né? Ele mesmo é o caminho. Jesus, ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, querido, então, a gente vê que quando a palavra fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, significa que eu deixo os meus caminhos, né? Eu deixo de fazer a minha rota. Eu deixo de escolher a minha rota no meu caminho. E agora o meu caminho é o caminho de Cristo. O meu caminho é aquilo que Jesus diz que é o caminho. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, é por meio de ti, Senhor? É por meio do Senhor que eu vou ao Pai? Então é pelo Senhor que eu vou ao Pai. É contigo que eu vou caminhar, Jesus. É com o Senhor que eu quero seguir essa caminhada. Quero aprender com o Senhor. Me ensina, Jesus. Abre o meu coração. Me ajuda. Eu tenho tanta dificuldade de compreender. Tem coisas que eu, às vezes, endureço mesmo o coração. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Abre meu coração, meu entendimento, me ajuda nessa caminhada. E o Senhor ajuda a mim e a você, irmão. O Senhor ajuda a gente nessa caminhada, porque Ele é misericordioso. Não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Só estamos porque Ele é bondoso. Só estamos porque Ele tem prazer em abençoar pecadores como eu, como você. Só estamos aqui porque Deus é maravilhoso e agradou, né? Deus, ele se agradou de nós. Aprove a Deus fazer tudo isso por nós. Então, querido, se Deus decidiu isso, recebe aí em nome de Jesus. Eu recebo também. Recebe esse presente, essa graça do Senhor na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Então, querido, Jesus, ele fala, eu sou o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Jesus, ele diz, eu sou o caminho. Vem por mim, que eu vou te levar ao Pai. Né? Lá em Atos 9:2, não precisa abrir, a palavra diz que os cristãos eram chamados como aqueles do caminho. Né? Os do caminho. Então, como é que era, né, quando eu me converti há 20 anos atrás, 22 anos atrás, naquela época, às vezes um crente estava passando na rua com a Bíblia debaixo do braço e o pessoal dizia assim, aleluia, né? Então as pessoas, às vezes diziam isso em tom de zombaria, etc. Os cristãos da época, da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, eles eram chamados como do caminho, daquele caminho, né? E era assim que se referiam a eles. Então, queridos, de que você é? Como é que se referem, né, a você? Você é o do caminho, né? Somos os do caminho, né? Comunidade cristã dos servos, né? Por quê? Porque nós somos daqueles que servimos a Cristo. Estamos no caminho, aprendendo nessa caminhada a servir a Cristo juntos. Não é assim? Em nome de Jesus. Então, a terceira lição, queridos, que nós aprendemos nessa caminhada de vida
é que durante a caminhada, muitas vezes nós cometemos deslizes, mas a gente precisa aprender, querido, a voltar rapidamente para o caminho, né? Acontece, né? Uma caminhada longa, acontece, a gente comete erros, mas o Senhor é bondoso e misericordioso. Duas mentiras que Satanás ele diz, queridos, para as pessoas que acaba afastando totalmente a pessoa, é que a primeira, o pecado não tem consequências, né? Então, ele faz as pessoas acreditarem que existe pecadinho, ou que existe pecado que não trará consequências. Então, você vai se deixando levar e de repente quando você vê, você está num emaranhado, não é assim? Então, a primeira coisa é que ele coloca você numa situação, muitas vezes acontece, e de repente você se vê enroscado, você se vê afastado, você se vê em pecado ou cometeu um deslize. Peça perdão ao Senhor e volte urgente, porque a segunda coisa que o diabo ele faz, depois de fazer você acreditar que o pecado ele não traz consequências, é que agora aquele que peca vê as consequências e muitas vezes acaba achando que Deus ele não perdoa. E o diabo faz a pessoa achar justamente isso, que agora que você pecou não tem mais perdão para você. E aí então, o que nós precisamos entender é que Deus é um Deus misericordioso e bondoso, e que a palavra diz que aquele que confessa o pecado e deixa, alcançará misericórdia, né? E como diz lá no Salmo 23:6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, querido, nós vamos sim, em nome de Jesus, caminhar juntos na casa do Senhor por longos dias, como igreja, como família da fé, fortalecendo uns aos outros, e até a próxima lição que eu vou comentar, fortalecendo uns aos outros. Por quê? Porque certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias. E é essa bondade, essa misericórdia de Deus que nos mantém de pé. É essa bondade, essa misericórdia de Deus que nos permite crescer, amadurecer, permanecer, melhorar a cada dia. Em nome de Jesus. Então, quanto mais nós demoramos de reconhecer o pecado, maiores são os problemas, né? Mais duro o nosso coração vai ficando, mais nos afastamos do caminho, mais difícil se torna a restauração, mais difícil se torna a vida da pessoa, a situação ela vai tendendo de mal a pior. Então, querido, em nome de Jesus, a gente precisa entender que nessa caminhada, às vezes a gente acaba deslizando para lá e para cá, mas rapidamente nós precisamos lembrar da palavra, pedir perdão ao Senhor e voltar para o trilho, em nome de Jesus. E uma outra lição, queridos, que é importante, que é o que eu comentei, é que o quanto nós precisamos da igreja. E aqui não estou falando da igreja como estrutura, da igreja como instituição, mas o que eu estou falando aqui é da igreja como família da fé, como um lugar onde pessoas vivem, se relacionam, né? Não é um ajuntamento, simplesmente uma aglomeração de pessoas, né? Não é um lugar onde tem uma multidão apenas, mas essas pessoas que se juntam são pessoas que se conhecem profundamente, são pessoas que compartilham as suas dificuldades e necessidades, são pessoas que choram junto, né? Então, lá em Filipenses 3, 15 e 17, de 15 a 17, né, Paulo ele fala assim, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E em algum aspecto vocês pensam de modo diferente. Isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Então, olha só, Paulo ele fala assim, todos nós alcançamos a maturidade, né? E, então,
cada um, nós temos a nossa maturidade. Uns chegaram há pouco tempo, são novos na fé, outros já têm uma caminhada, outros já estão há bastante tempo nessa caminhada. Então, querido, eu louvo a Deus, porque Deus colocou pessoas na nossa vida que nos ensinou, nos ajudou, pessoas que, sim, serviram de modelo, de exemplo para a gente, pessoas que nós podemos, sim, observar, olhar e falar assim, poxa, essas pessoas vivem de maneira digna do Senhor Jesus, essas pessoas vivem de maneira digna de quem serve a Deus. Então, aprendemos com essas pessoas e estamos na caminhada, né? Estamos ali, muitas vezes, observando, às vezes sendo observados, né? E aí Paulo ele fala assim, ó, tão somente vivamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos, com aquilo que nós já aprendemos, com a maturidade que o Senhor Deus já nos deu, né? Com a porção que nós recebemos. E sigam unidos no meu exemplo, né? E Paulo aqui está falando, ele fala inclusive do que ele recebeu de Cristo. Então ele recebeu de Cristo, ele vive, e aí a igreja olhava para ele como o exemplo, né, daquilo que Cristo queria da igreja. E aí ele orienta a igreja para que vivam, né, esse exemplo no padrão daquilo que os apóstolos apresentaram aos irmãos. E a quinta e última lição, queridos, é a gratidão. Então, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratidão, querido. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, queridos, a gente aprende nessa caminhada, como família, a importância que nós temos de ser grato por tudo, de ser grato nas dificuldades, na escassez e de repente na bonança, ser grato em todo momento, né? Ser grato porque, graças a Deus, se você tem, onde você mora hoje é a sua porção, né? O que você comeu é a sua porção, é o momento, é essa porção, querido. Então, dê graças a Deus, louve a Deus, sempre por todas as coisas, em todas as dificuldades, né? Em todos os momentos, em todas as situações, né? De repente você recebeu algo, louve a Deus, abençoe as pessoas, caminhe, porque a palavra diz, né, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Então, quando a gente entende que a palavra é verdadeira e ela está dizendo, essa palavra que é verdadeira está dizendo para a gente, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então a gente aprende a ser grato em todos os momentos, em todos os instantes. Amém? Então, irmão, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiro essa intimidade com o Senhor. Está no caminho com Ele. Reconheça que você não tem o poder sobre o amanhã, que se preocupar com o amanhã só vai trazer ansiedade para você, e ansiedade não faz bem à saúde física, né, nem à mente. Então, querido, seja liberto nessa noite em nome de Jesus dessa preocupação com o amanhã. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. O que é que você pode fazer hoje, irmão? Faça isso em nome de Jesus. Ore a Deus para que Deus abra os seus olhos, para que você enxergue aquilo que você pode fazer hoje da melhor forma possível, né? Peça sabedoria a Deus, porque a palavra diz que quem pede, Ele dá, né? Agrada-te do Senhor, se deleite no Senhor, porque, querido, se você se agrada do Senhor e se deleita no Senhor, os desejos do teu coração serão desejos justos, serão desejos bons, serão desejos certamente que são desejos do coração de Deus. Então, a palavra diz, deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará, Ele concederá o desejo do teu coração. E a igreja, queridos, é um lugar de misericórdia, é um lugar de socorro, de pastorearmos uns aos outros, né? É na igreja que a gente encontra irmãos com quem nós podemos chorar juntos, nós podemos rir, estar juntos, a gente pode se alegrar, aprender um com o outro,
né? É na igreja que a gente compartilha com o irmão as nossas dificuldades, e a gente tem quem nos ensine, quem exorte, né? Aquele irmão que às vezes chega na gente e dá um chacoalhão na gente, ensina. É importante isso. E ser grato o tempo todo, querido. Ser grato em todas as coisas, compreendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, querido. Eu queria mais uma vez fazer uma oração por você agora. Que o Senhor Deus possa fazer com que essa palavra ela seja firmada em teu coração. E que não basta, queridos, ouvirmos a palavra, mas como diz o Senhor, nós precisamos ser praticantes, querido. Então, não saia agora daqui, talvez as redes sociais, a televisão, a poluição tecnológica acaba tirando a palavra que você recebeu, mas medite, né? Perca um tempo, dedique um tempo para fazer com que essa palavra ela seja firmada no teu coração. E é o meu desejo nessa noite, que o Espírito Santo ele abençoe você, que o Espírito Santo abençoe a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, que o Espírito Santo abençoe a sua família, que o Espírito Santo abençoe o pão de cada dia, abençoe o teu sustento, que o Espírito Santo dê sabedoria a você, que o Espírito Santo abra os seus olhos e que faça com que você enxergue aquilo que é bom, o bem de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo abra os teus olhos para enxergar o caminho que é Jesus, e que Ele é suficiente, é aquilo que nós precisamos, e que Ele sabe que todas as demais coisas que nós precisamos, Ele cuidará. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor acalme o coração daqueles que estão aflitos, daqueles que estão ansiosos, preocupados, Senhor Deus, com este momento. Senhor, que o Senhor cuide de cada família, de cada vida, Senhor Deus eterno, livrando deste mal. Abençoe aqueles que por acaso tenham um familiar que esteja internado com algum problema, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, concede a cura para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
corações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, nós serviremos a Deus com alegria. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre ti e toda a sua família desde agora e para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.